Vou pedir, por favor, para abrir em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 3 ao 11. 1 Samuel 17, 3 ao 11. Diz assim o texto: Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava canaleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Até aí. Então, esse texto, eu creio que muita gente também conhece, mas quando a gente começa a analisar esse texto e ver a situação que estava acontecendo aqui, porque os israelitas eram um povo já escolhido por Deus, era um povo que Deus já trabalhou durante muitas gerações, era um povo que sabia que Deus estava com eles. Aí, de repente, eles se dão de frente com esses filisteus. E esses filisteus aparecem com um gigante. E esse gigante desafia a nação. E eles ficam com medo. O rei escolhido por Deus, que era o rei Saul, também fica com medo. O exército fica com medo. A nação fica com medo, por causa da palavra de um gigante. Por que eles ficaram com medo? Porque quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que eles viram Golias. Então você imagina aquele homem gigante vindo. Olha quantas armas esse homem tinha e carregava, coisas pesadas. Então ele tinha força para aquilo. Então ele vindo, já botou medo. Falou, esse cara não é normal. Esse aí não vai dar certo. Isso daí a gente vai precisar só de um exército só para ele. Aí quando eles viram, eles também ouviram o que o gigante falou. Porque esse gigante, ao contrário daqueles gigantes no desenho animado, quando você vê no desenho animado, o gigante geralmente ele é meio bobão, né? Ele faz o papel do meio bobão. Mas esse daqui não era, porque ele sabia da força que ele tinha, da capacidade que ele tinha, ele era orgulhoso. Porque ele realmente sabia que ele podia causar a destruição que ele estava falando. Ele tinha certeza daquilo. E aquilo botou medo no povo. Porque eles viram e ouviram um gigante. Só que esse gigante físico, essa pessoa física que apareceram para eles, hoje em dia aparece também na nossa vida. Só que não dessa forma. Mas aparece e se levanta os gigantes contra a nossa vida. Pode ser o gigante, por exemplo, da doença. Que é aquela situação onde você vê aquela doença e daí você vê o resultado e você ouve o que o médico fala. E aquilo se torna um gigante na sua vida. Aí você fala, e agora? E agora? Às vezes é a depressão também. A depressão também é um gigante. Por que que a gente fica depressivo? Porque a gente vê e a gente ouve só coisas dando errado, a gente não acredita no nosso potencial e daí a gente acaba ficando depressivo. Aí o gigante da depressão vem dominar a nossa vida. Às vezes pode ser o gigante da desconfiança mesmo, do desânimo, do pessimismo.
Por quê? Porque a gente vai vendo e a gente vai ouvindo. E daí a gente vai recebendo. Aí esses gigantes se levantam e parece que eles falam assim para a nossa vida: olha, se você não me derrubar, você vai ser meu escravo para sempre. Parece que é isso que acontece. Quando a gente recebe aquela doença, aquele desânimo, aquela má notícia, aquela porta fechada, aquela situação que não se mexe, e daí a gente vê aquilo e a gente fala: meu Deus, se isso não der certo, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer, é porque eu vou ser escravo daquela situação. Sou escravo daquilo. É a mesma situação que aconteceu lá, acontece com a gente. Sempre tem um gigante querendo derrubar a gente. Sempre tem. Só que o ver e ouvir, isso é algo que a gente não pode permitir abalar a nossa vida. Porque os gigantes vêm dessa forma. Os gigantes vêm porque eles sabem que a hora que você bate o olho, você vai ficar com medo, porque é grande. E a hora que você ouve o estrago que esse gigante pode causar na sua vida, aí você fica com mais medo ainda. Por isso que quando a gente vê e ouve um gigante, a gente não pode ficar com medo. Porque eles ganham força no medo. Eles ganham orgulho no medo. A gente não pode ficar com medo. E assim como apareceu Golias na frente de Israel, e todo o exército e o rei ficou com medo, um menino não ficou. Um menino não ficou. Põe para mim, por favor, 1 Samuel 17, versículo 32. 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Davi, um menino franzido, magro, ruivo, um menino que o próprio pai meio que descartava ele um pouco. Porque quando o profeta Samuel, a mandato de Deus chegou ao profeta Samuel e falou assim: Samuel, agora eu quero que você vá e se unge um filho de Jefté. Jefté era o nome do pai de Davi. Quero que você vá ungir o filho dele. O filho dele vai ser rei no lugar de Saul. Aí o profeta vai, entra na casa de Jefté e fala assim: ó, cadê seus filhos? Eu vou ungir um deles como rei de Israel, a pedido de Deus. Aí Jefté fez o quê? A Bíblia diz que ele botou quem na frente? Os filhos mais fortes, e os mais bonitos, e os mais altos. Aqueles que ele olhou e falou assim: esse aqui tem porte de rei. Botou isso daí na frente. Aí Samuel foi vendo um por um, um por um, um por um, um por um, um por um. A hora que acabou, Samuel falou: Deus, e aí, é desses aqui ou não é? Aí Deus falou: não é nenhum desses. Aí Samuel falou assim: viu, por acaso você tem outro filho aí que você não trouxe aqui? Eu falei: eu tenho um filho meu lá que está cuidando das ovelhas, mas aquele lá nem compensou chamar. Aí Deus falou assim para Samuel: é esse daí, pode mandar chamar. Era Davi. Porque até o pai dele menosprezou ele. Por ser um menininho fraquinho, menino mesmo. Né? Então, na cabeça do pai dele, esse menino nunca ia conseguir coisas grandes na vida. Mas Davi se colocou na frente de Golias e falou assim: o teu servo vai lutar com ele. Eu vou lutar, pequenininho, magrinho, vou lutar com ele, contra esse gigante aí. O que a gente consegue aprender dessa atitude de Davi? Porque Davi não foi com a coragem dele. Não foi. Davi foi porque ele sabia quem estava por trás dele, que era Deus. Foi por isso que ele foi. Porque se ele não soubesse que Deus estava do lado dele, ele também ia se juntar ao exército e ficar com medo. Mas ele sabia que Deus estava com ele. A primeira coisa que a gente pode aprender com a vida, com essa atitude de Davi, está lá em 1 Samuel 17, versículo 28 ao 30. 1 Samuel 17, 28 a 30. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui?
com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Pode pôr o próximo, por favor. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Põe o próximo. Então ele se... O 30. Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Então, Davi... Como que Davi encontrou Golias? Porque o pai dele falou assim, ó, seus irmãos estão lá na guerra, seus irmãos estão lá no meio do exército, pega essa marmitinha aqui, montou uma marmitinha, falou assim, leva lá para os seus irmãos. E Davi foi, motoboy, foi levar a marmitinha para os irmãos dele lá na guerra. Quando ele chegou, o momento que ele chegou era o momento que Golias estava ameaçando Israel. Por isso que ele falou assim, não, eu vou lutar contra ele. Se vocês não vão... Porque você imagina, Davi deve ter chegado lá e visto aquele gigante gritando e ninguém se mexendo. Eu falei, gente, que isso? Deixa que eu faço, então. Ele foi lá entregar a marmitinha. Então, o irmão dele, quando viu isso acontecer, falou assim, Davi, o que você está fazendo aqui? O que você pensa que você está fazendo aqui, Davi? Falando com os soldados, falando que você vai lutar contra o gigante. O que você está pensando, Davi? A primeira coisa que a gente pode tirar dessa atitude de Davi é que a gente não pode dar ouvido a medrosos e pessimistas. Essa é a primeira coisa. O irmão dele falou assim, o que você está fazendo aqui, Davi? Não tem nada para você fazer aqui. Deixa a marmita e vai embora. Quando o gigante vem para cima da nossa vida, querido, você não pode se apoiar em ninguém mais. Você tem que só se apoiar em Deus. Porque se você for buscar conselho de outras pessoas, pode até te ajudar. Só que como a nossa natureza é pessimista, quem dá um conselho pessimista para a gente aceita mais do que 10 positivos. A gente se agarra naquele que é negativo. Por isso que, quando a gente está diante de um gigante, um conselho positivo é bom. Mas um conselho negativo, de um medroso, de um pessimista, ele deve ser ignorado. Porque se você der ouvidos a isso e tomar aquilo como verdade, você vai permitir o medo e a covardia entrar dentro da sua vida. E uma coisa assim que quase nunca acontece, é que quando um gigante se levanta para a nossa vida, quase sempre a família nunca vem criticar. Quase sempre a família, né, não vem querer apoiar. Porque quando Davi se encontrou com o irmão dele falou o quê? Davi, o que você está fazendo aqui? Você está doido? Quando a gente vai, às vezes, falar e a gente está querendo tomar uma atitude, a gente está querendo ir se mexer, parece que quem é da família se levanta primeiro para criticar. O que você está fazendo? Onde você pensa que isso daí vai dar? Não faz isso daí, porque você lembra daquela vez que você fez isso e aquilo? Então, parece que a família é o primeiro a se levantar para querer desanimar a gente. Mas Davi tem a atitude certa para quando um familiar vem querer desanimar a gente. Porque você não pode rebater o teu familiar, você não pode. Eu já falei isso para uma pessoa, não sei se eu falei isso aqui, mas Deus gosta de calar a boca das outras pessoas, sabia? Deus gosta disso. Porque quando você deixa a pessoa falando, quem vai calar a boca dele é Deus. Porque Deus vai fazer o negócio acontecer e a pessoa não vai ter o que falar. Por isso que quando um familiar se levanta para querer derrubar a gente, desanimar a gente tem que ter a atitude de Davi. Põe para mim o versículo 30, por favor. 1 Samuel 17:30. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. O que Davi fez? O irmão dele veio criticar ele e falou assim, viu, o que eu fiz? Não fiz nada. Aí Davi nem deu sequência. Davi se virou e foi embora. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa falar. Deixa pensar o que quiser pensar. Vai se mexer. Sai de lá. Se vira. Mas deixa falar. Porque quem vai calar a boca dessa pessoa que se levantou vai ser Deus. Não vai ser você. Então, quem dá os argumentos sempre é Deus. A primeira coisa então, que a gente pode aprender é não dar ouvido aos medrosos e aos pessimistas. E a segunda coisa está lá em 1 Samuel 17.
versículo 34 e 36. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Até aí. Então a segunda coisa que a gente tem que lembrar quando um gigante aparece é que Deus já derrotou outros gigantes na sua vida. É se lembrar de experiências anteriores. Porque a gente esquece as vitórias que Deus deu. A gente esquece. A gente esquece quantos gigantes Deus já derrubou na nossa vida. Porque quando um gigante aparece, porque o diabo não é idiota. O diabo não é burro. Ele nunca levanta o mesmo gigante. Ele nunca faz isso. Porque se ele levanta o mesmo gigante, você vai falar assim: eu já venci esse aí, consigo vencer de novo. Ele levanta sempre um novo gigante, que é aquele que vai te botar mais medo do que você sentiu lá atrás. Só que daí é hora de você lembrar, igual Davi, e falar assim: não, mas Deus já derrotou o gigante lá atrás na minha vida. Esse gigante que apareceu, Deus também vai derrotar. Deus também vai derrubar. Davi olhou e falou assim: olha, eu matei um leão, e eu já matei um urso. Deus deu experiência para ele poder chegar naquele momento com experiência e falar assim: meu, o que esse cara perto de um leão e de um urso? Você viu que Davi falou que ele pegava o leão pela juba para matar? Olha isso, gente. Olha a experiência que Deus dá. Mas daí você chega e você fala assim: ah, mas quem matou foi Davi. O urso apareceu e quem matou foi Davi. Quem pegou na juba foi Davi. Quem afastou o urso foi Davi. Porque a gente tem a tendência de sempre colocar força na gente. Como se a gente fosse o forte do negócio, e a gente que consegue fazer o negócio. Não, eu vou derrotar o leão, eu vou derrotar o gigante, eu vou derrotar o urso. Porque foi Davi que derrotou. Deus só ajudou. Mas quem derrotou foi Davi. Isso é o que a gente pensa. Põe o versículo, por favor, a continuação. 1 Samuel 17, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai que o Senhor esteja com você. Quem foi que livrou Davi do leão e do urso? Deus. Porque se a gente sair para lutar, a gente vai para perder. Se a gente for sair para lutar. Mas quando a gente sai para lutar com Deus, aí a gente sai para ganhar. Porque quem ganhou essa luta contra o urso e contra o leão não foi Davi, foi Deus. Só que Davi reconheceu que foi Deus. O problema é que às vezes a pessoa só para ali: não, eu derrotei o urso, eu derrotei o leão. Mas ela não continua falando assim: mas foi Deus que me livrou. Não. Ela ainda quer ficar em cima da sua própria força. Aí você vai lutar o gigante com a sua própria força, querido, você vai tomar uma rasteira que você não vai ver nem aonde você vai parar. Porque se não for Deus, o gigante não cai. Não cai. O gigante sempre vai ficar de pé. Porque se Golias enfrentasse qualquer um daquele exército ali, ele ia derrotar, e Deus sabia disso. Por isso que Deus falou para o pai dele levar a marmitinha lá para o irmão dele, porque Deus queria usar Davi. Nenhum outro. E Golias ia ganhar se não fosse por Davi. Então, quando a gente vai sabendo que é de Deus, que a gente está com Deus e que Deus está com você, o gigante cai. Porque gigante nenhum consegue ficar de pé na presença de Deus. Não consegue. Por isso que a gente precisa lembrar sempre, gente, de quantos gigantes Deus já derrotou na sua vida. Quantos?
experiências que Ele te deu. Porque se você está aqui hoje, mesmo que você tenha um gigante erguido na sua vida, mesmo assim, se você está aqui hoje é porque você sabe e você já presenciou Deus derrotando um gigante na sua vida. Você sabe do poder dele. Você sabe do que ele é capaz. E de onde ele te tirou. Então sempre lembrar das vitórias que Deus deu. Porque Deus sempre vem cuidando da gente. Sempre. Mas a gente esquece. Por causa desse novo gigante, essa nova situação, essas novidades difíceis que apareceram, a gente esquece que Deus sempre cuidou da gente. A terceira atitude também que Davi teve, que é muito interessante, é que Davi, ele usou a melhor arma que um cristão tem. A melhor arma. Sabe que arma é essa que Davi usou? Porque quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Davi usou, é como se fosse um estilingue, né? Um elástico onde ele prendeu 2 pedras e jogou. Prendeu uma pedra, aliás, e jogou. Essa era a arma física que ele usou. Mas qual foi a arma dele como filho de Deus que ele usou? Foi a fé. Essa é a maior arma que um cristão pode ter. Porque não foi Deus que chegou para Davi e falou assim: Davi, vai lá no riachinho, pega as pedras, usa aí o teu alforje. Não, não foi Deus que falou. Davi foi atrás de algo que ele sabia usar, mas que ele sabia que Deus estava com ele. Porque Davi tinha fé. A arma que Davi estava indo contra Golias não era o que estava na cintura dele. Era o Deus que estava sobre ele. Essa era a arma de Davi. Davi usou fé para derrotar o gigante. Não existe outra arma que você possa usar. Não existe nada que você possa usar que não seja a sua fé para derrotar um gigante. Se você não tiver fé, querido, o gigante vai consumir você. Pode ter certeza disso. Agora, se você tem fé, aí fica difícil o gigante te derrubar. Porque daí Deus tem espaço para trabalhar em você. Aí é quando a gente precisa ser criativo no que a gente vai fazer. Porque também a gente não vai ficar dentro. Gigante não se derrota ficando sentado no sofá. Gigante se derrota quando a gente vai de frente para ele mesmo. E daí a gente precisa ser criativo quando a gente vai lutar contra o gigante. Davi foi lá, e olha que interessante, Davi foi lá e a Bíblia diz que ele foi no riachinho lá e ele pegou 5 pedras. 5 pedrinhas. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim: nossa, que fé de Davi, né? Que cara, que fé, eu quero ser igual Davi. Gente, ele podia ter chego lá e falado assim: não, vou pegar só uma, porque Deus é fiel. Mas não, ele pegou 5. Talvez ele pensou assim: se eu errar uma, eu tenho outras 4. Né? Por quê? Porque por mais que ele acreditasse que Deus estava com ele, ele ainda quis garantia. Né? Falou: não, ainda quero me garantir um pouco. Vou pegar um pouquinho. Mas quando ele chegou lá na frente do gigante e jogou, a Bíblia diz que foi a primeira pedra. A primeira pedra acertou na cabeça de Golias, que estava com um capacete de bronze. Você imagina a força que essa pedra atingiu, porque a pedra veio para bater na cabeça dele e atravessou o capacete para matar ele. Você imagina a força, porque foi uma força sobrenatural isso. Não foi um menininho, gente, um molequinho. Eu fazia isso para quebrar janela quando era pequeno. Né? Imagina, não tinha toda essa força. Mas Davi fazendo isso, e Deus foi lá e usou a primeira pedrinha dele para derrotar esse gigante. Porque não existe fé perfeita, gente. Não existe. Não existe. Todos aqui creem em Deus. Todos aqui sabem que Deus é poderoso. Todos aqui sabem do que Deus é capaz, e todos aqui creem que Deus pode derrotar o gigante da nossa vida, mas ao mesmo tempo que a gente crê, a gente não crê. A gente sempre fica com um pezinho atrás. Mas e se não der certo? Mas e se não for isso? Mas e se Deus não tiver mesmo no controle? A gente sempre fica com um pezinho atrás. Esse é o momento onde a gente pega as 5 pedrinhas, em vez de pegar só a primeira.
Porque a gente quer ter garantias. A gente quer ter uma certa certeza de que o negócio vai dar certo. Deus não trabalha com certezas, porque senão não ia precisar de fé. Fé não é certeza. Fé a gente deposita na mão de Deus e espera que Ele faça. Agora, se a gente quer certezas, não vai dar. Por isso que muita gente sofre, porque ainda acredita nesse mito de fé perfeita. Fé 100%. Quantas e quantas pessoas chegam para você e falam assim, não, mas você precisa ter fé. E a sua fé não pode ser abalável. Ela tem que ser inabalável. Gente do céu, a gente é carne. A gente é humano. A gente não tem essa fé. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que Jesus é especialista em trabalhar com fé pequena. Porque Jesus sempre trabalhou com isso, gente. Ele nunca pegou alguém que tinha uma fé 100%. Nunca. Quando acontecia algo extraordinário, ele falava. Assim como o centurião romano que estava com o servo dele doente. E ele mandou alguns empregados chamar Jesus. Para Jesus ir orar pelo servo dele que estava doente. Aí os servos foram lá, chamaram Jesus. E Jesus estava vindo no meio do caminho. O centurião mandou outros servos para se encontrar com esse grupo que estava com Jesus. E falou assim, olha Jesus, o centurião falou que você nem precisa ir na casa dele. Porque ele sabe, assim como ele é um homem da lei também, se ele chega para o exército dele e fala assim, ó, sai daqui e vai para lá, o exército dele vai, ele sabe que você, se você chegar e falar assim para essa doença sair, a doença vai sair. Então você nem precisa ir na casa dele. Ele sabe que se você falar daí, o servo dele vai ser curado. Aí Jesus olha e fala assim, gente, eu não vi uma fé dessa aqui, hein? Eu não vi. Por quê? Porque ele só estava acostumado a trabalhar com gente que estava com o pé atrás, sempre. Fezinha. Fé abalável. Fé que ora acredita, fé que às vezes não existe. Sempre assim. Só que mesmo assim, Jesus trabalha com essas pessoas. Se você esperar ter uma fé inabalável, o gigante vai te consumir também. Porque Jesus sabe que a nossa fé é falha. Mas se a gente ainda crê, mesmo com o pezinho às vezes atrás, se a gente crê um pouquinho que Ele vai derrotar o gigante, é só o que Ele precisa para derrotar o gigante. Nós não somos perfeitos, gente, nem na fé a gente vai ser. Nem na fé. Se você quer garantias, você está no lugar errado. Porque a igreja de Cristo vive de sobrenatural. Vive de milagre, vive de testemunho. Não vive de garantias. A única garantia que a gente tem é que Cristo nos ama. E por nos amar, Ele nos faz o bem. Essa é a única garantia que a gente tem. Mas sair fora e querer que tudo esteja garantidinho, certinho, tudo no lugarzinho perfeito, tudo assim sem sair fora do controle, isso não existe. Porque senão a gente não teria fé. Então, usar a fé, essa arma. E o quarto e a última atitude que Davi teve, que é uma das atitudes mais lindas e que faz a maior diferença na vida de um cristão, são os atos voluntários. Os atos voluntários trazem transformações divinas. Trazem mudança para a nossa vida. Sabe o que é um ato voluntário para Deus? Davi, quando chegou lá, ele chegou com que objetivo? Levar a marmita para o irmão dele. Ele chegou lá, levou a marmita para o irmão dele, viu Golias gritando, ele podia chegar e falar assim, ó, o negócio não é, a treta não é minha, eu não sou do exército, meus irmãos estão aí, se vira. Ele não foi chamado para lutar. Mas ele chegou para o rei e falou assim, não, eu vou lutar. Eu quero lutar contra ele. Ele teve um ato voluntário. Falou assim, não, eu vou, porque eu sei que Deus está comigo. A
gente não tem atos voluntários. É raro quando a gente tem. Porque a gente faz o que a gente é obrigado a fazer. Às vezes, quando aparece uma situação onde a gente não é obrigado a participar, mas alguém vai ser ajudado, muitas vezes a gente pensa assim, não, é muito trabalho, cara, eu não vou mexer com isso. Não, isso aí vai dar muita dor de cabeça, já tem gente lá que vai ajudar, já e tal. Lógico que existem situações e situações. Mas tem aquelas onde a gente fala não, e a gente sai de lá falando não. Mas sabe quando você entra no seu carro, daí às vezes você vai para sua casa e você sente aquele negocinho que fala assim para você, você devia ter falado sim. Aí quando Deus estava realmente chamando para a gente falar. Porque os atos voluntários, quando você se voluntaria para fazer algo a favor de Deus, isso traz mudança para você mesmo. Porque daí Deus começa a te levar para outros lugares. Para você fazer outras coisas, porque você é um filho que não fala não. Você é um filho que fala sim. E quando seu filho sempre fala sim para você, que você chega assim, filho, por você no inglês, quer fazer inglês? Não, eu vou, pai, quero fazer inglês. Por você fazer natação, vai fazer natação? Não, vou fazer natação. Não te dá um orgulho um negócio desse? Rapaz do céu, eu quero investir no meu filho, porque meu filho abraça o que eu coloco para ele. Né? Minha filha vai lá e faz mesmo o negócio. Daí você quer fazer o quê? Você quer investir mais. É a mesma coisa com Deus. A gente chega para Deus e começa a ter esses atos onde a gente não está pensando na gente, mas no benefício de outra pessoa, isso é um ato voluntário. E quando a gente faz isso, Deus recompensa. Porque Davi não foi chamado para lutar, mas Davi lutou. E Davi, com a graça de Deus, ganhou. Quando Davi ganhou, o povo chegou e falou assim, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Vamos tornar Davi nosso rei? Por causa disso. Davi entrou na lista da realeza por causa de um ato voluntário. Por causa disso. Porque a primeira atitude de Davi foi derrotar um gigante que uma nação inteira estava com medo. Deus deixou isso claro. Sabe um outro exemplo? Vou dar um exemplo de Rebeca para vocês. Lá em Gênesis. Que Abraão queria uma esposa para o seu filho Isaac. Aí Abraão chegou para o servo dele e falou assim, olha, vai lá na terra dos meus parentes e chegando lá, procura uma mulher para casar com meu filho. Mas tem que ser assim, uma mulher realmente de Deus, uma mulher boa. Vai cuidar mesmo do meu filho. Aí o servo vai até esse local, até esse território. Chegando lá, ele chega perto de uma fonte. Aí a fonte era mais ou menos assim, era o centro da cidade, muita movimentação, as pessoas vinham, tal. E ele aproveitou aquilo lá e falou, como que eu vou achar uma mulher pro meu senhor? Como que eu vou fazer isso? A Bíblia diz que ele chega e começa a falar com Deus. Ele ora para Deus e fala assim, Deus, vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, os meus camelos vão ficar aqui também, e quando vier uma mulher buscar água, eu vou falar para ela que eu estou com sede. Se ela der água para mim, e ela falar assim, me permita também dar água para os seus camelos, aí eu vou saber que foi o Senhor que mandou ela. Aí ele ficou esperando. Aí apareceu Rebeca. Rebeca foi lá, foi pegar água para ela. Aí ele chegou para Rebeca e falou assim, viu, eu estou com sede. Você dá um pouco de água para mim? Daí ela falou, não, dou um pouco de água para você sim. Mas você também deixa eu dar um pouco de água para os seus camelos? Aí ele fala assim, é essa mesmo. Aí a Bíblia diz que na hora ele colocou nela um colar de ouro e uma pulseira de ouro. E falou assim, olha, você vai ser a mulher do meu Senhor. E ela foi extremamente rica. Quando ela chegou, a Bíblia diz que quando o servo chegou com ela e ela viu
Isaac vindo, ela falou assim, quem que é esse homem que está vindo? Aí o homem fala assim, esse daí vai ser o cara que você vai casar. É esse daí. A Bíblia diz que ela já desce, já se encontra com ele e eles já vão para a tenda. Vão consumar o negócio já. Mas foi algo assim realmente abençoado para ela. A vida dela foi completamente transformada. Por quê? Porque ela teve um ato voluntário. Ela podia ter parado ali, não, está aqui a água para você, tá bom, Deus abençoe, tchau. Mas não, ela foi além, falou assim, não, eu vou dar água para os seus camelos também. Deus abençoou a vida dela por causa disso. Por causa de ato voluntário. A gente tem receio do trabalho que atos voluntários vão dar. A gente tem. Mas, querido, quando Deus está com você, esse ato voluntário, quem vai compensar isso na tua vida é Deus. E Deus vai investindo em você. Deus não investe em filho que está parado. Não investe. Fica sempre o mesmo. Sabe aquela situação que tipo, nada na minha vida muda, nada vai para frente, nada se mexe. Você se mexe? Você se mexe? Como que Deus vai investir na sua vida se você não se mexe? Por isso que os atos voluntários fazem a diferença. E para eu encerrar, a gente vê quantas coisas Davi fez. E por causa destas coisas, dessas pequenas atitudes que Davi teve, Deus deu a vitória para ele. Davi foi um vencedor. Davi realmente se tornou rei. Só que esse momento, essa passagem, tem algo a mais também. Para a gente, hoje. Quando a gente começa a analisar a situação, a gente vê o quê? A gente vê um gigante. Um homem barulhento. Um homem armado. Um homem que botava medo. Que quer botar medo. Um homem que quer trazer o terror. Um homem que quer causar sangue, morte. Um homem que quer tornar os outros escravos. Esse é o gigante que estava lá. Do outro lado a gente vê um menininho. Moleque, magrinho, sem arma. Só um estilinguinho. Sem armadura. Sem proteção nenhuma. Com a cara tapa ali. Quando a gente começa a analisar a situação de Golias, a gente pega o texto no original, que esse texto que a gente leu é da NVI. Mas quando você pega João Ferreira de Almeida, por exemplo, que ela tenta trazer na atualidade, tenta se manter o mais fiel possível do que foi escrito no original, né? Quando a gente vê as medidas aqui que foram dadas para Golias, a gente vê tudo em metros e centímetros. Na Ferreira de Almeida, não. A gente já vê realmente o mais parecido com o que era usado ali como medição. Então, por exemplo, quando você fala da altura de Golias, a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados de altura. Na lança dele tinha hastes de ferro, 600 hastes de ferros. E o escudo, 60 metros, 600 centímetros. Por volta de todo Golias, você só tinha o quê? 666 na vida dele. O número 6 rodeava Golias. E quando você vê Davi, você vê uma pessoa que não veio armada, uma pessoa que era segundo o coração de Deus, uma pessoa que se importava mais com o próximo do que ele mesmo, e você tinha uma pessoa que era completamente menosprezado pelos outros, porque ninguém dava nada para ele. Quem Golias lembra para você? O diabo. Quem Davi lembra para você? Jesus. Não é à toa que Jesus veio da linhagem de Davi. Mas o que isso significa? Isso significa que em Davi, Jesus mostrou que ele é quem derrota gigantes. Sempre ele. Jesus estava deixando claro
que os fracos derrotam os grandes. Porque quando Jesus veio, Jesus não veio armado. Jesus veio se importando mais com o outro do que si mesmo. Jesus veio a favor do Pai, como Davi era. E Jesus veio para destruir o gigante de cada um. As pessoas só vinham com os gigantes para a vida de Jesus. Falavam assim, não, minha sogra morreu, meu filho endemoniado, meu filho está se jogando no fogo. E Jesus ia lá e derrotava os gigantes de cada um. Mas só que o diabo, assim como Golias, porque quando Davi chegou na frente de Golias, Golias chegou para ele e falou assim, viu, quem que você pensa que você é, menino? Eu vou quebrar você no meio. Eu vou destruir você. Você é o melhor que Israel pode dar? E Davi falou assim para ele, olha, você vem comigo, contra mim, com armas, com armaduras, mas eu vou contra você no nome do Senhor. E daí Davi derrotou Golias. Quando Jesus pisou na terra, o diabo olhou para ele e falou assim, quem é você? Desse jeito. Você é o filho de Deus, magro desse jeito, pobre, humilde, sem arma, sem exército. É você o filho de Deus. Assim como Golias menosprezou Davi, o diabo menosprezou Jesus. Mas assim como Davi derrotou Golias, Jesus derrotou o diabo. O maior gigante que pode existir na nossa vida, qual é? Qual é o maior gigante que pode existir na nossa vida? A morte. Essa não tem como impedir. Mas Jesus derrotou esse gigante. Não existe gigante que ganhe de Jesus. Não existe. E ele deixou isso muito claro. Só que quando os gigantes aparecem na nossa vida, a gente lembra disso? Sabe o que nós somos? Eu vou falar bem a verdade. E eu me incluo nisso. Sabe o que nós somos? Covardes. Essa é a verdade. Quem é que estava com o gigante? Eram os filisteus, não era? Não eram os filisteus. Quem estava com o gigante era Israel. Porque de que lado que Deus estava? Israel. Mas só que se a gente estivesse ali, vendo Golias, onde a gente estaria? A gente seria Davi? Ou a gente ia se juntar à multidão de gente com medo? E ignorar que o gigante de verdade estava do nosso lado. Porque não existe gigante maior do que Jesus, gente. E ele está do nosso lado. Só que a gente é covarde. A gente tem medo. Sabe quem deveria ter medo? Era o diabo. O diabo tem que ser covarde, não a gente. Porque o gigante está do nosso lado. O gigante está com a gente. Mas a gente lembra disso. Cadê a gente que não fica na linha de frente como Davi ficou? Por que a gente não fica? Porque a gente acredita que é o trabalho de outra pessoa ficar na linha de frente, mas não o nosso. Porque quando Jesus olha para você, ele não menospreza você. Sabe por quê? Porque você é potencial na mão de Jesus. Você é potencial na mão de Jesus. E você pode fazer coisas que nenhuma outra pessoa, Jesus vai usar para fazer. Tem coisas que Jesus quer que você faça. Mas a gente se põe na linha de frente? A gente se coloca na frente do gigante ou a gente acha que é trabalho para outra pessoa isso? Ou a gente só entra dentro do quarto e fala, Senhor, mata esse gigante, Senhor, mata esse gigante, Senhor, mata esse gigante. Aí Jesus vai chegar para você e falar assim, meu filho, você não vai atrás das pedras, você não vai atrás do riacho, você não fica lá na frente, você não desafia o gigante. O que você quer? Queridos, não é para a gente ser medroso. Porque o gigante de verdade está do nosso lado.
Ele está do seu lado. Mesmo com a fé imperfeita que você tem, como eu também tenho, Ele está do seu lado. Davi, quando derrota Golias, quando vai derrotar Golias, ele fala, põe para mim 1 Samuel 17, 47, por favor. 1 Samuel 17, 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quem falou isso foi Davi. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Davi falou isso para todo mundo, todos aqui vão saber que não é por armas que Deus concede vitória. Daí ele fala essas 5 palavrinhas mágicas. Pois a batalha é do Senhor. Você está entendendo que quando o gigante aparece na nossa vida, o seu único papel é se colocar na linha de frente, porque quem vai lutar é Deus, não é você. Mas cadê a nossa afirmação para pisar desse jeito, igual Davi pisou? E falar assim, todos na minha vida vão saber que Deus concede vitória. Cadê a gente falando isso? Porque a batalha é do Senhor. Sabe por que a gente é covarde? Porque a gente quer assumir o controle da batalha. A gente quer lutar. A gente quer lutar. Mas a batalha não é nossa. Por isso que a gente tem medo. Batalha do Senhor. E se a batalha é do Senhor, querido, acabou. Não tem como mudar esse placar. O diabo vai perder. O gigante vai cair. Não tem. Põe para mim o texto de Êxodo 14, 14. Aqui eu já estou encerrando. Êxodo 14, 14. Aqui é quando Moisés estava na frente do mar e ele estava com todo o povo de Israel junto com ele e ele estava na frente do Mar Vermelho, do Mar Morto. Ou é Mar Vermelho? Não lembro agora. Mar Vermelho. E daí? Como que a gente faz? Porque a Bíblia diz que os egípcios estavam logo atrás, com carros de guerra, eles estavam a pé. Com carros de guerra. Aí eles vendo aquele mar, e agora? E agora? Aquele era o gigante do momento deles. Porque a hora que o Egito, que o faraó alcançasse eles, pense na chacina que seria o negócio. Que ele ia vir para destruir mesmo. Mas daí Moisés fala, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Davi falou o quê? Que a batalha é do Senhor. Ele fala, o Senhor lutará por vocês. É a mesma coisa, não é? Batalha do Senhor. Falou para o povo morrendo de medo também. Do mesmo jeito. Medroso. Aí, Deus fala o quê? Estende a tua mão para o mar e o mar vai se abrir. Aí Moisés faz isso. Porque, de novo, naquela situação, a única arma que eles tinham era a fé. O sobrenatural Deus fez, porque tinha fé. Se ele quisesse ter alguma garantia ali, ele não ia ter. Quisesse atravessar a nado, não ia conseguir. Mas daí Deus realizou o sobrenatural. Aí o mar abriu. A Bíblia diz que eles passaram em seco. Mas quando o exército do faraó entrou, Deus falou, estende sua vara de novo para o mar. Ele estendeu a vara para o mar fechou e engoliu todo o exército. Vocês têm noção, olha como que Deus é. Porque quando José foi para o Egito, José enriqueceu o Egito. A Bíblia diz que não tinha uma potência maior do que o Egito. Porque José enriqueceu o Egito por causa dos 7 anos de fome. Só o Egito tinha comida. Então as pessoas deram terrenos, deram joalherias, deram
gado, deu tudo, 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 tudo. O Egito explodiu de riqueza. Mas daí José morreu. E a Bíblia diz que se levantou um novo faraó que não sabia de tudo que José fez pelo Egito. Então ele menosprezou a nação de Israel. Mas Deus não permitiu. Falou assim, não, meu povo não vai ser escravo desse faraó. Então eu vou tirar meu povo do Egito. E Deus arrancou o povo do Egito. Só que antes de Deus arrancar o povo do Egito, ele fez o que com o Egito? Ele deu 10 pragas, não é isso? No Egito. Gente, assim como Deus enriqueceu o Egito por causa de José, Deus arrancou tudo do Egito, porque o Egito quis fazer Israel escravo, e Deus não permitiu. Deus quebrou o Egito, porque o Egito perdeu tudo. A Bíblia diz, eles perderam gado por causa da peste, eles perderam as plantações por causa dos gafanhotos, eles perderam tudo, gente. Quebrou o Egito. E arrancou os filhos ainda, os primogênitos do Egito. Acabou com o orgulho de Faraó. Aí a Bíblia diz que quando eles foram ainda embora, quando o povo ia embora, alguns dos egípcios ainda deram para eles, está lá na Bíblia, você pode ver, deram para eles ainda joalherias. Para que os caras fossem embora logo mesmo, entendeu? Não, pega isso aqui e vai embora mesmo, suma daqui. Mas por que Deus quebrou o Egito? Porque o Egito queria tornar o povo dele escravo, e Deus não permitiu. Daí o Egito tinha um exército, e nem o exército Deus poupou. As águas engoliram o exército. O Egito ficou sem palavras, gente, mediante o poder de Deus. Mas daí foi falado, né? O Senhor lutará por vocês, né? Isso. O mar abriu, o mar fechou, com eles lá dentro. Põe para mim agora Êxodo 14, 25. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, isso no meio do mar seco: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Quando Deus luta e você permite com que a batalha seja de Deus, quem está lutando contra você vai reconhecer que Deus está lutando com você. Você está entendendo como é que é? Esse povo aqui reconheceu e falou, não, gente, é impossível o que está acontecendo na vida desses caras. Só pode ser Deus. Deus está lutando a favor deles. Até o inimigo reconheceu isso. E a gente esquece disso. A gente esquece que a semana que vai entrar, quem está lutando com a gente é o Senhor, não é a gente. Por isso que cada gigante que se levantar na sua vida, querido, deixa o gigante levantar, deixa levantar. Porque os gigantes foram feitos para serem derrotados. Os gigantes na sua vida foram feitos para serem derrotados. O diabo foi feito para se envergonhar de você, ter medo de você, porque Cristo está na sua vida. O diabo é o medroso da relação, não você. O covarde da relação é ele, não você, porque Jesus está com você. Se o gigante levantar, deixa levantar, porque gigante envergonhado, gigante derrubado, gigante derrotado vira testemunho. E Deus é honrado e glorificado nisso. Amém?